Para o Fanon, portanto, não basta mudar a minha visão de mundo para que eu deixe de ser alienado. Eu preciso mudar o mundo. Porque para ele a luta não é só uma luta de ideias, é uma luta prática. Meu nome da RG é Davidson Mendes Faustino, mas eu sou conhecido como Davidson Incossi e sou doutor em Sociologia. Trabalho com formação de professor para educação das relações étnico-raciais, saúde da população negra, hip hop, cultura negra, essas coisas. Bom, e pesquiso o Fanon, pesquisei o Fanon no doutorado, mas comecei a pesquisar ele mais por causa da militância, assim, do que por conta da faculdade. Depois acabei juntando as coisas. O Fanon, ele nasceu na Martinica. A Martinica é uma ilha bem pequenininha no Caribe e aquela região há muito tempo foi dominada pela França, né? É dominada pela França e era considerado parte da França. E as pessoas, o Fanon ele vem de uma família de classe média e as pessoas da Martinica, dessa ilha, elas aprendiam que elas eram francesas. E o Fanon, inclusive, ele cresceu aprendendo na escola, pelos pais dele, que ele era francês. E aí é interessante a história dele, porque quando ele vai para a França, quando ele sai da ilha e vai para o continente francês, ele percebe que para os franceses ele não era francês. Para os brancos franceses, ele não era tão francês assim, ou ele não era francês, ele era martiniquenho. Isso causa um choque nele, assim, que vai acompanhar, causa um estranhamento que vai acompanhar muitas das reflexões dele, né? O que é ser francês, ou do ponto de vista da França, ser francês é algo universal? O que é ser universal? Qual é o critério para ser francês? E aí ele vai dizer, o critério é ser branco. Ele estuda psiquiatria e lá na França ele vai ter contato, em Lyon, no interior da França, ele vai ter contato com o existencialismo, com o marxismo, com a esquerda francesa. E aí ele escreveu o TCC dele, na época ele chamou de Ensaios sobre a Alienação do Negro. E aí quando ele mostrou pro orientador dele o TCC, o cara falou, não, você tá maluco, isso aqui não dá, tá muito ruim, tá muito apaixonado, tá muito... não tá objetivo, tem que fazer outra coisa. E aí não aprovou o TCC dele e ele teve que fazer outro texto rapidinho, em 2 semanas ele fez um outro texto bem positivista. E aí depois ele se forma, ele aprova o texto com distinção. E esse texto que foi rejeitado, ele pega o texto 1 ano depois, procura um editor e edita o texto, e o texto é nada mais nada menos que o Peles Negras, Máscaras Brancas, o texto rejeitado. Mas é interessante pensar que o texto que a faculdade não quis virou um dos livros mais importantes sobre o debate do racismo. E depois que ele se forma, ele vai trabalhar na Argélia. E aí, a partir daí, toda a trajetória intelectual dele vai ser marcada pela participação dele nos movimentos de libertação nacional lá da Argélia. Acho que um primeiro ponto assim, para entrar no pensamento do Fanon, para quem já leu ou quando se fala do Fanon, é que o Fanon ele fala de um processo que ele nomeia como alienação colonial. A alienação para ele é a impossibilidade da gente se constituir enquanto sujeito da nossa história. Então, se eu estou numa relação social onde eu não tenho as possibilidades para me constituir como sujeito, eu estou numa situação alienada, mesmo que eu tenha consciência de tudo que está acontecendo, saiba quem são os inimigos, etc. Para o Fanon, portanto, não basta mudar a minha visão de mundo para que eu deixe de ser alienado. Eu preciso mudar o mundo, não só a visão sobre ele. Então esse é um ponto importante que vai determinar todas as propostas que ele vai fazer em relação à luta. Porque para ele a luta não é só uma luta de ideias, é uma luta prática. Tanto que ele vai se engajar no movimento de libertação nacional do continente africano e vai pegar em armas e vai pro arrebento literalmente, assim. Então ele vai sempre pensar a alienação nessa relação, subjetivo e objetivo. Tanto que esse quadrinho é bem interessante, assim, porque tá uns meninos jogando bola, aí vem os gambé, e aí tem um menino que coloca a máscara branca para escapar da batida policial. Mas esse cara que às vezes tem que vestir essa máscara branca, e a máscara a gente pode pensar do ponto de vista do teatro mesmo, assim, das várias máscaras que eu preciso usar ao longo da minha vida para poder ser aceito pelo outro. Só que eu estou na sociedade em que a regra de humanidade é branca. Então o tempo inteiro, se eu não me porto como branco, eu não vou passar no crivo, eu não vou conseguir atravessar as barreiras que a sociedade põe.
Isso significa que toda vez que eu tento ser aceito como humano, eu me deparo com a barreira da cor. Então, muitas vezes, usar a máscara branca é uma estratégia de sobrevivência. Só que isso tem consequências, tanto concretas, objetivas, quanto subjetivas. E aí ele vai explorar bastante essas consequências subjetivas. Embora ser humano seja razão e emoção, tudo isso compõe o que é o ser humano, a sociedade ocidental ela costuma, segundo Fanon, separar razão e emoção como coisas distintas. Mas mais do que isso, ao dizer o que é ser humano, a sociedade ocidental ela tende a dizer que o ser humano é a razão. E a emoção ela coloca lá no campo da natureza como algo que inclusive precisa ser controlado, ou que ameaça a razão. Se a gente pensar no iluminismo, lá no século XVIII, quando a Europa está discutindo o que é o ser humano, já tem quase 200 anos, 300 anos de escravidão. E é interessante porque no iluminismo, quando os iluministas vão dizer o que é o humano, ele vai, além dele falar dele mesmo, quando os europeus estão falando do que é ser humano, eles estão falando deles. Então, uma primeira questão é que os europeus são narcisistas para o Fanon, porque a definição deles de humano, na verdade, é uma definição de uma parte dos humanos, no caso a Europa. Mas ao definir essa humanidade, que não é humanidade, ele fragmenta de novo. Ele diz que a humanidade é a razão, é civilização, é tecnologia, é cultura, é religião, é Estado, isso que compõe o que há de mais desenvolvido na humanidade. Mas e o corpo? O corpo é algo que a gente tem que dominar. Só que, ao mesmo tempo, na medida que o europeu define o branco como critério de humano, fica uma pergunta: e quem não é branco? Se o branco é a expressão do que é humano, quem não é branco não é tão humano assim. Para me humanizar, eu preciso embranquecer. E é só a gente olhar para a escola, por exemplo. Se a gente tem uma cultura toda corporal, uma cultura que tem vários outros elementos que não só a razão separada da emoção, por exemplo. Isso está presente no nosso dia a dia, no passinho do funk, está presente no samba. Na escola é o lugar onde eu vou. Espera-se que a escola adestre meu corpo o suficiente para que eu porte determinadas características que remetem a um determinado ideal de civilização. Não outro ideal de civilização, você está ligado, mano? Então, quanto mais branco, mais humano, de acordo com esse mito que a própria sociedade europeia cria. O Fanon ele faz uma pergunta no começo do Peles Negras, que é: o que quer o homem negro? E ele responde: ele quer ser humano. Mas ser humano é ser branco. Então é branco que eu vou tentar ser. Por onde eu conseguir, de todas as formas. Do comportamento, à roupa, ao jeito de organizar a linguagem na hora de apresentar uma palestra, até nas minhas escolhas afetivas sexuais. Aí eu queria convidar vocês para ler um trecho do Peles Negras, que é bastante indigesto, assim, mas é que é interessante para pensar a ideia que ele está tendo desse sofrimento psíquico. Ele vai dizer: da parte mais negra da minha alma, através das zonas de meia tinta, me vem esse desejo repentino de ser branco. Não quero ser reconhecido como negro, e sim como branco. Ora, e nisto há um reconhecimento que o Hegel não descreveu. O Hegel é um filósofo que fala sobre o reconhecimento. Quem pode me proporcionar esse reconhecimento, senão a mulher branca? Amando-me, ela me prova que sou digno de um amor branco. Sou amado como um branco. Sou um branco. Seu amor abre-me o ilustre corredor que conduz à plenitude. Quando a branca me ama, esposo a cultura branca. A beleza branca, a brancura branca. Nestes seios brancos que minhas mãos onipresentes acariciam, é da civilização branca, da dignidade branca que me aproprio. Então ele vai estar dizendo que tem algo que iguala homens e mulheres negros em relação a esse tema, que é a busca por esse outro é mediada pelo racismo e num lugar em que o branco é tratado como sinônimo de humanidade. Então esse negro vai tentar ser branco. O exemplo intersexual é um possível, mas vai tentar ser branco em todos os aspectos. Na literatura, vai tentar ser branco nos hábitos, em tudo que ele puder. Só que tem um limite. Embora ele queira ser branco, ele continua sendo visto como preto. Mesmo que ele acredite que ele é branco, ele continua sendo visto como preto. E aí, o resultado disso aí pega o Racionais, né? Na abertura lá da música Vida é um Desafio, do show lá do Sesc, que ele fala:
Tem que acreditar, tem que acreditar. Desde pequena a gente fala, filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez. E sempre foi assim. Você vai escolher o que estiver mais perto de você, o que estiver dentro da sua realidade. Você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida. Rapaz. É necessário, aí vem a música. Mas você vai fazer o que está ao seu alcance. Algumas pessoas vão perceber que, por mais que ela tente ser negra, ela não vai conseguir. Outras não. Agora tem os caras que, depois de amar muito o mundo branco, eles vão perceber que eles não são aceitos. E aí eles vão, com a mesma energia que ele destinou esse amor ao mundo branco, vai virar ódio ao mundo branco. Ele vai odiar com toda a força do coração, na mesma proporção que um dia ele amou esse mundo. Pro Fanon isso é bom, porque ajuda a desestabilizar a hegemonia branca. Por outro lado, o Fanon vai chamar a atenção que nenhuma luta política se faz pelo ódio. E esse ódio, ele também impede esse movimento de perceber que esse outro também tem coisa minha. Assim como o branco, quando ele separa e diz assim, que tudo, que a agressividade, que o corpo, que a barbárie não é dele, é do outro, ele deixa de ver coisas dele e transfere para o outro. Quando o negro passa a ter ódio do branco, ele passa a ver o branco como depositário de todas as agressividades e não percebe que ele também é sujeito do processo. Mas ele vai falar, se esse negro movido pelo ódio, ele vai ter a tendência também a não se perceber como sujeito e vai tentar explicar todos os conflitos como culpa do outro. E não perceber onde ele também está errando, onde ele também pode ser diferente. Então, é necessário superar esse ódio. Para além disso, há um risco que o Fanon vai alertar, que é o negro aceitar essa divisão que o branco criou. O negro é emoção e o branco é razão. Só que o branco diz que a razão é superior à emoção. Aí ele fala assim, é perigoso, e ele está olhando isso lá na França, os negros só inverterem. O negro continua sendo emoção, o branco continua sendo razão, mas agora a emoção é legal. O gringo não sabe sambar. Eles nunca vão saber o que nós sabemos, porque nós temos a ligação com a terra. Para o Fanon, quando eu dou risada do gringo que não sabe sambar, eu estou dando risada do preto que não sabe filosofar. Outra coisa que ele está preocupado é que os debates sobre a identidade faz com que cada um valorize o seu pedaço e trate o outro como ameaça ao seu pedaço. Então, lá no caso argelino, por exemplo, você tinha os muçulmanos, você tinha os ateus, você tinha os judeus que estavam lá, você tinha os berberes, você tinha os caras que cultuavam as religiões tradicionais, que a gente poderia comparar com o candomblé. E havia os setores que queriam fazer uma luta para defender a religião, já que o francês detonava a religião. Para o Fanon, a luta passava pela proteção da religião, mas ela não poderia ser uma luta religiosa. Não poderia ser uma luta identitária. Ou a identidade não poderia ser vista como algo essencial. Porque qual era o risco? Era que mesmo depois que expulsasse os franceses, a luta desembocasse numa disputa sobre qual religião vai dominar. E as pessoas vão se matar. Então, para o Fanon, repito e paro aqui, a luta não é pela preservação da cultura, a luta é pela libertação do ser humano e pela possibilidade do ser humano, inclusive, ressignificar essa cultura. Numa linguagem fanoniana, se a gente não conseguir, é fundamental pensar as identidades, é fundamental ter o feminismo negro, é fundamental pensar a parte. Mas se o debate da parte não é pensado com algo mais além, que para o Fanon é o humanismo, a tendência é a gente ficar disputando entre os pequenos, enquanto os verdadeiros inimigos ficam bem à vontade, inclusive manipulando esses rachas à mercê.